Vozes verbais. Assunto recorrente em provas de concursos e para isso nós precisamos saber quando que uma frase está na voz ativa, isto é, quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva, em que o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre a ação. Bom, vamos aqui fazer essa identificação de cada uma dessas vozes, mas para isto, quando falamos em vozes verbais, nós precisamos aí encontrar onde está o verbo. E vocês vão verificar o quanto é importante identificar essa ação verbal e esse tempo verbal. Se o verbo está no presente, passado, que também é chamado de pretérito, ou no tempo futuro. Bom, o leitor escreveu a carta. Como estamos falando aí de vozes verbais, qual que é a ação que o leitor realizou? Qual que é a atividade que o leitor fez? Assim fica mais fácil de nós entendermos aí esse conteúdo. Qual que foi a ação que ele praticou? Quem escreveu a carta? Para que nós possamos encontrar o sujeito, nós perguntamos para o verbo. Qual que foi a ação? A ação de escrever. Pergunto para o verbo. Verbo, quem escreveu a carta? Quem escreveu a carta foi o leitor. Sendo assim, eu tenho o sujeito. E esse sujeito, por sua vez, ele é chamado de sujeito agente. E esse sujeito, ele praticou a ação. Porque se ele não tivesse praticado essa ação, a carta ela não teria sido escrita. Assim, eu tenho uma voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na letra B, a carta foi escrita pelo leitor. Percebam que se eu leio, o leitor escreveu a carta e a carta foi escrita pelo leitor, o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma. Mas percebam que agora aqui na letra B, o sujeito já não é mais o leitor, o sujeito vai ser a carta. E por quê? Vou perguntar para o verbo. Verbo, o que foi escrita pelo leitor? A carta. E agora a carta? A carta praticou a ação de escrever o leitor? Ou a carta, ela foi ali algo que sofreu a ação de ter sido feita por alguém? Ela sofreu a ação de ter sido feita por alguém. Sendo assim, a carta é um sujeito que não pratica uma ação, mas que sofreu uma ação de ter sido feita por alguém. Então, é um sujeito paciente. Vamos chamar aqui esse tipo de voz passiva analítica. E aí vocês podem se perguntar, mas que por que na letra A eu tenho somente um verbo, que é o escreveu, e na letra B eu tenho aqui uma locução verbal, que são dois verbos. Bom, percebam que o sentido da voz ativa tem que ser o mesmo sentido da voz passiva analítica. E para isso foi necessário aqui colocar um verbo auxiliar. Se eu retirasse o foi, como ficaria? A carta é escrita pelo leitor. Mas aí eu não sei se ele está escrevendo a carta neste momento ou se ele já escreveu. Percebam a importância de entender aí a presença do verbo auxiliar. Vamos supor que na letra A fosse: o leitor escreve a carta. Entende-se aí que é o tempo presente, ele está fazendo isso nesse momento. Como que fica na voz passiva analítica? A carta é escrita pelo leitor. E se na letra A fosse: o leitor escreverá a carta? Na voz passiva analítica tinha que ser: a carta será escrita pelo leitor. Por isso é importante prestar muita atenção no tempo do verbo. Na letra C, nós vamos nos deparar aqui com o se. O se na língua portuguesa, na gramática da língua portuguesa, ele tem ali várias funções. Vamos falar das funções do se no que cabe aqui em relação às vozes verbais, porque ele pode funcionar como um pronome apassivador, ou seja, uma partícula apassivadora, ou também como índice de indeterminação do sujeito. Mas qual que é a diferença? Vamos aqui verificar. Notem, vendem-se apartamentos. E agora? Será que está na voz ativa, na voz passiva analítica? Em nenhuma das duas. Aqui será a voz passiva sintética, justamente por causa desse se aqui. Mas para que eu saiba se é uma voz passiva sintética, eu preciso fazer uma inversão. Eu preciso passar isso para a voz passiva analítica. Então, como que vai ficar? Preciso aqui inverter. Apartamentos, se vendem-se apartamentos, é porque apartamentos são vendidos. E agora, apartamentos são vendidos
O que são vendidos? Apartamentos. Apartamentos praticam a ação de ser vendidos ou os apartamentos sofrem a ação de serem vendidos? Então, notem aqui que eu transformei isso em uma voz passiva analítica, mas é chamada de voz passiva sintética, justamente aqui porque eu tenho o C, que vai ser chamado de partícula apassivadora. Esse C permite, sim, com que essa frase fique na voz passiva, em que o sujeito sofre a ação. Mas existe aí um outro que eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, se eu coloco discorda-se do fato. Notem que aqui agora eu já tenho o do, que é uma preposição. Discorda-se do fato. Quem discorda do fato? Ele. Aqui eu vou ter a terceira pessoa do singular. Daí, tendo aqui a terceira pessoa do singular, isso vai ser justamente o quê? O índice de indeterminação do sujeito. O que é o índice de indeterminação do sujeito? Eu não sei mencionar ali com exatidão sobre quem está se falando. Discorda-se do fato. Quem discorda do fato? Ele. Mas ele, quem? Daí agora esse C aqui vai ser o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. E aqui agora eu não consigo ali fazer uma inversão. O fato é do discordado. Percebam que a preposição aqui não permite a inversão conforme nos apartamentos são vendidos. Então, eu tenho aí o índice de indeterminação do sujeito, quando eu tenho aqui o acompanhamento da preposição, discorda-se do fato. Quem discorda? Ele. Mas ele quem? Apartamentos são vendidos. Aqui foi possível que fizesse essa inversão, mesmo com a presença do C aqui, que permitiu com que essa frase se transformasse numa voz passiva. Então, assim é passiva sintética. Então, prestem atenção no C como partícula apassivadora e no C como um índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, se eu falo, necessita-se de empregadas. Quem necessita? Não sei, não dá para inverter. Empregadas são desnecessitadas. Não tem sentido se eu fizer aí essa inversão. Então, vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Quem necessita? Ele. Mas ele quem? Não está ali mencionado. E, por último, o leitor julgou-se um gênio. Quem se julgou um gênio? O leitor. Quem praticou a ação de se julgar um gênio? O leitor. E quem sofreu a ação de se julgar um gênio? O leitor. Agora, aqui eu vou ter uma voz reflexiva, porque reflete a ação no próprio sujeito. Por exemplo, ela olhou-se no espelho. Quem praticou a ação de se olhar? Ela. Quem sofreu a ação de se olhar no espelho? Ela mesma. Então, aprofundem-se nos estudos em relação às vozes verbais, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.